Olá, vamos dar início a um tema que vamos falar um pouquinho sobre a identificação dos problemas, entendendo o desejo do cliente, né? O tema 3 da matéria de inovação, né? Então, o que nós temos para falar? O método das quatro estações, das quatro ações. O que seria isso? Ele é baseado no requisito do cliente, né? No processo em que a gente vai avaliar a melhoria do que tudo que vai ser gerado, né? Do que sai dos planejamentos, do que o cliente, na verdade, deseja, que ele requer aquilo, né? Qual é o seu desejo do seu produto final, né? E a gente vai avaliar dois passos. O primeiro dele é saber do cliente como ele valoriza a cada atributo do produto ou serviço que ele recebe, né? Qual é o resultado de todo esse processo para ele, né? Se ele tem preferência, quais são as questões relacionadas ao tempo, o redesenho de toda a situação, se para ele é importante ou não é importante a questão do curto prazo, né? Vai avaliar qual é a melhor performance que vai se trabalhar, né? E no segundo, a gente precisa avaliar as curvas, né? Quais são as curvas? Qual é a tendência baixa? O que está no limite baixo, daquele requisito do processo? O que conseguimos avaliar em questão desse processo envolvido? Teve uma queda? Teve uma alta? Se teve queda, aonde foi? Aonde a gente perdeu essa curva que houve uma queda? Se teve uma elevação, se teve uma alta, e aonde foi essa alta que ele teve, né? Então, porque a gente vai avaliar, né, tudo que será feito, e a gente precisa o quê? Eliminar os processos que venham ser prejudiciais, que venham ter um prazo que não seja de qualidade ou que esteja dentro do que o nosso cliente está desejando, né? Então a gente tem que avaliar todo esse processo desejando ou querendo que tudo isso seja realizado de uma forma simples, né, fácil, aonde a gente não terá nenhum problema na questão de operacionar todo esse tipo de processo. E aí a gente avalia, a gente trabalha com o modelo de quatro ações, que seria reduzir, criar, elevar e eliminar. Eu vou reduzir o quê? Tudo que tiver abaixo do meu padrão. Eu não vou querer que algo seja que me prejudique, seja comprometedor. Eu vou criar o quê? Eu vou criar formas, né? Vou oferecer situações, projetos que sejam, como a gente pode dizer, algo que eles ainda não tenha tido, que está em alta no mercado, né? E aí eu vou elevar o quê? Os meus padrões, né? Tudo que for de boa, eu vou querer proporcionar um produto de qualidade, e os meus padrões no meu setor, na minha unidade, eu vou querer que eles sejam os melhores. E aí o que eu vou eliminar? Tudo aquilo que é indispensável, que não vai me trazer lucro, que não vai me trazer benefício, que é algo que não é legal, né? Então é isso que eu vou estar fazendo agora nessa questão de eliminar. E aí a gente vai avaliar o que eu preciso priorizar nisso tudo, né? Quais são os pontos fracos? O que eu preciso estar executando, conversando com os meus clientes, com os meus fornecedores, né? Para a gente levantar um laudo do que a gente precisa executar. Qual é a melhor forma desse processo, né? Como a gente vai fazer uma análise norteando tudo que é preciso ali, né? Será que eu não estou tendo um desempenho adequado? Será que os meus indicadores estão sendo falha? Onde foi que eu tive uma perca ali, que eu não consegui avaliar essas escalas, né? Que eu não consegui identificar aonde estava tendo problema. Então eu tenho que priorizar tudo isso. Então, para avaliar a importância dos pontos fracos, a gente precisa avaliar e levantar as necessidades prévias de toda essa situação, né? A importância de que reside o fato, como eu vou tratar todos esses componentes, como eu vou desenvolver esse processo, né? Como eu vou utilizar essa análise, como eu vou medir tudo isso, né? E caso ele for mais ou menos afetado pelo ponto de alerta, isso vai o quê? Vai me dar uma informação
de que forma está sendo qualificante isso para mim, que forma está sendo qualificada, se realmente eu estou avaliando da forma justa todo esse ponto fraco, né? Se eu estou dando importância para tudo isso, se eu estou preenchendo os meus indicadores, se eu estou descrevendo todo esse processo, dando importância para tudo que está sendo levado. Eu estou mapeando do início ao fim qual é o impacto que essa estratégia está trazendo para mim, para minha organização. Né? Então eu tenho que rever meus indicadores, eu vou ter que rever os meus processos, né? Eu vou ver o que eu tô pegando, que eu não tô dando de importância e que tá trazendo esses problemas para a minha instituição, né? Então eu vou fazer uma somatória de tudo e aí eu vou ter um relatório e eu vou conseguir fazer uma análise melhor de todo o problema. E aí, na questão de análise, diagnósticos e premissa de melhoria, então o que a gente vai avaliar, né? Que vai ocorrer algumas situações onde a gente vai precisar mapear todo esse processo, né? E aí eu vou elaborar o quê? Eu vou elaborar uma forma de trazer melhoria para tudo isso. Como eu vou fazer isso? Tendo sugestões, né? Eu vou sugerir que as pessoas, que os colaboradores, que os meus clientes, que meus fornecedores me tragam alguma sugestão, que às vezes é avaliada de outra forma, sendo vista de outra forma, pode me trazer melhoria, né? Em função dessas informações, será sempre possível elaborar um diagnóstico para identificar, dentro dessas operações, quais os pontos que apresentam problema. E o diagnóstico deve ser organizado sempre ao redor dos seguintes assuntos: qual é o processo que eu estou utilizando, quais são as pessoas que estão engajadas comigo nesse processo, como eu estou organizando, qual é a tecnologia que eu estou utilizando, né? E a gente não pode esquecer que é importante que cada um deles estejam interessados em realizar todo esse processo, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. E aí nós temos essa questão de análise, onde eu tenho o processo, né? Onde eu vou me organizar, vou ter pessoas capacitadas e treinadas utilizando uma tecnologia mais adequada. Então, o processo nada mais do que são atividades, né? Que não agregam valor, né? Que vai fugir de objetivos, que eu preciso ter uma responsabilidade, eu preciso evitar que aconteça risco, que tenha fragilidade, que seja flexível, que tenha qualidade, né, que me traga uma confiabilidade maior, né, que eu tenha aquele trabalho de custo e tempo, né, que a gente sabe que é muito importante. Se eu estou investindo, eu quero que esse tempo seja trabalhado de uma forma adequada, né? E quais as melhores práticas para a gente trabalhar e executar todo esse trabalho. Quando a gente fala em organização, a gente vai falar o quê? Se há uma falha de planejamento, que não pode existir, né? A gente vai rever aquela questão de pouca comunicação, né, interna e externa. Os objetivos estão claros, eles não estão claros. Como que eu vou fazer esse rastreamento, né? A questão de competência, como que os meus colaboradores, eles não estão engajados, existe aquela falta de melhoria, de mudança, né? Será que existe aquela política de recompensa? Será que os nossos clientes estão sendo ouvidos da melhor forma possível, né? E aí a gente fala de pessoas, como a gente vai falar? Quando a nossa equipe não está trabalhando da forma adequada, pois não tem capacitação, eles não foram treinados, não tem comprometimento, não existe aquele conhecimento do que está sendo sugerido para eles, né? Aquela falta de trabalho em equipe, né? Onde a pessoa não se sente orgulhosa, né? Onde a chefia não dá um pingo de atenção de ouvir o que ele tem para trazer, quais são as sugestões, porque não existe aquela liberdade de deixar o nosso colaborador sugerir algo, porque eles também têm uma visão diferenciada e talvez com a forma que eles estão visualizando, fica muito mais fácil da gente compreender e tentar resolver também todo esse problema. Então, dar um voto de confiança, fazer com que eles dê algum tipo de sugestões, que participe, né? É importante fazer que a equipe esteja trabalhando em equipe e que a gente participe de tudo o que está acontecendo, de todos os processos de questões de melhorias de qualidade.
né? E quando a gente fala em sistema, a gente vai avaliar a questão de negócio, de confiabilidade, né? Se está sendo totalmente suficiente, se está sendo flexível, se a nossa manutenção de manter, né, esse processo não está tendo falha, está sendo fácil, a gente está conseguindo se ajustar, se essa necessidade que a gente tinha de resolver essa situação, de trazer esse negócio, de qualificar, está sendo adequado. Então, nós temos que entender que é importante a questão de avaliar os pontos fracos. Por qual razão? Porque a gente vai envolver todos esses processos, né? Tanto os clientes como os fornecedores, como a parte executiva, né? E é importante que esse ponto fraco, ele reside num fato onde a gente tem que tratar o que está comprometendo, né? Se existe alguma falha nesse desempenho do processo, a gente vai tratar, porque nós não queremos que esse ponto fraco seja fatal, né, que seja prejudicial. Nós queremos solucionar todo esse tipo de problema, né? E para isso a gente vai precisar o quê? Realizar análise, avaliar o nosso diagnóstico de uma forma correta, ver quais são as situações que estão ocorrendo, vamos mapear todo o nosso processo, né? Vamos ser críticos, né? Vamos elaborar sugestões para melhorar essa questão onde nós estamos sendo afetados em questão de ponto fraco. Vamos ver qual é o melhor perfil a se trabalhar, como a gente vai executar essas operações, né? Como nós vamos chamar esses processos de uma forma que venha trazer benefícios de inovação, né? E a gente tem que lembrar o quê? Que cada um deles, em cada situação, vai existir um processo, uma organização, uma pessoa e um sistema, né? Que necessita de comunicação e interação entre pessoas, entre público. São fatores crucial, muito importante e que não pode faltar em nenhum momento, né? Nós precisamos estar sempre ali confiante e com uma capacitação de um nível bem importante para que todo esse processo saia com o desempenho de melhor forma. Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês no próximo módulo. Até mais.